Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para mais um Conexão Autêntica. E você sabe, né, que aqui é preto no branco, né, aqui o papo rola solto, não tem filtro, percebe? Aquilo que rolar aqui é o que vai para você aí, né? Então é autêntico, 1000% autêntico, né? Tá? Exatamente. Boa noite, bem-vindos. E hoje o nosso papo vai ser tão interessante. A mulherada fica de olho aí, sentadinha, Vai ser anota muito tudo. bonito o papo hoje aqui. Além de bonito, lindíssimo, né? Vai ser muito interessante, vai trazer, eu acredito que tanto para mim quanto para vocês que estão em casa também, novas percepções e novas ideias, de um assunto tão falado, mas talvez com não tanta profundidade. E a gente vai, como sempre, linkar autoconhecimento e o que vem pela E o que vem frente. pela frente, que para variar, né, sendo repetitivo, mais uma pessoa mega especial aqui, né? Uma amiga querida, mega especial, que vai com certeza passar muita informação para vocês e já se prepara, né? Primeiro, se você não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, já se inscreve agora, né? E se prepara aí, porque eu tenho certeza que você vai querer compartilhar esse papo com muitas pessoas, porque tem um monte de gente interessada nisso que a gente vai falar aqui nesse, nesse episódio do podcast, né? Interessadas e que merecem também mais informação. Não, mas na hora que começa a escutar sobre esse assunto aqui, já começa a ficar tudo oriçados. E oriçados também, tá? Então se prepara. Né, minha querida amiga? Espera um pouquinho aí, né? Então, hoje, pessoal, eu tenho aqui a alegria de receber uma amiga querida, né? Uma amiga lá que nasceu lá que ela é sul-mato-grossense, Sim. né? Sul-mato-grossense e que já trilhou vários caminhos aí ao meu lado, como aluna, paciente e acima de tudo, ela é uma mulher com uma missão linda de transformar vidas. E como transforma vidas, né? A gente costuma transformar de dentro para fora, né? Ela ajuda. De fora para dentro. Não vou dar muito spoiler aqui não. Então, atualmente ela está morando em Goiânia, né? E ela veio aqui especialmente para somar, né, com a gente aqui no Conexão Autêntica. Ela transforma a beleza em autoestima e cuidado, ajudando suas pacientes a se enxergarem, né, e enxergarem a própria singularidade. Ela é apaixonada pelo universo da dermatologia estética e valoriza a naturalidade nos procedimentos e respeita, né? Respeita muito a individualidade de cada ser, que isso é muito importante, principalmente nessa área dela aqui. Então, é uma honra te receber aqui, né? Gabriela, doutora Gabriela Nunes. Muito obrigada, Ri, muito obrigada, Thalita, pelo convite Bem-vinda. de estar aqui no Conexão Autêntica. É um prazer enorme a todos que Seja estão muito assistindo bem-vinda também. mesmo, né, Tá? É, muito A especial. todos que estão assistindo também. É um prazer estar com vocês. E espero contar um pouquinho da minha história, a gente falar um pouquinho do mundo, né, da dermato. E todos vocês que estão assistindo, vai ser um prazer. Eu tenho várias perguntas. Doutora Gabriela aqui, ó, né? O que tem de problema aí na dermatologia que pode ajudar as mulheres, os homens, né? Mas antes disso, fala um pouquinho da Gabriela, né? Esse caminho que a Gabriela trilhou desde lá do Mato Grosso do Sul, né? Sim. E veio para São Paulo, que eu sei que Vim aqui de você se longe. formou aqui em São Sim. Paulo. Então, Conta um pouquinho. eu sou lá do Mato Grosso do Sul, de uma cidade chamada Três Lagoas. E aí eu vim para São Paulo para estudar. Então, desde o ensino médio, eu fui para São José do Rio Preto estudar, que é o estado de São Paulo. Aí depois passei na faculdade aqui em São Paulo e cursei a faculdade de medicina. Então, fiquei morando um bom tempo aqui. E durante a faculdade também fiz vários cursos. Fui para fora fazer também curso, apresentei trabalhos internacional. Então, tudo isso contribuiu muito para estar onde eu estou aqui agora. E depois da faculdade, fui fazer minha pós-graduação em dermatologia. Não, e você era apaixonado desde o começo. Eu lembro, logo no Sim. começo da faculdade, né, quando você passava em análise comigo, que você já era fissurada na dermato, desde o começo, né? Quando você Sim. começou a faculdade já era o teu objetivo, né? Sim.
E aí fui para Goiânia, onde estou morando atualmente, e lá estou atendendo numa clínica particular, atendo também no hospital, e tudo isso tem contribuído muito para minha prática clínica. Eu amo cuidar de vidas, tanto mulheres, homens. Tenho também bastante paciente homens Tenho certeza que disso. estão se cuidando. Então, antigamente tinha esse preconceito, né, de que só mulheres procuravam tratamentos dermatológicos, queriam aumentar a autoestima, mas os homens também se cuidam e eu acho isso muito importante, esse novo Mas ainda tem muito movimento. essa crença, né? Vamos aproveitar e já aprofundar um pouquinho, Tem. não, né? Ah, Ainda tem um pouco essa crença, né? tem. De homem não se cuidar, né? Sim. Eu acho que isso é um preconceito entre eles mesmo, o grupo ali de amizade dos homens, mas eu vejo que tem essa vontade, né, intrínseca do homem de querer também aumentar a autoestima, de se cuidar, de estar bem com a aparência, né, de se sentir, ter aquela força masculina e passar isso para as pessoas. Então, realmente com o procedimento estético a gente consegue devolver esses traços, alguns pontos que a gente pode, né, harmonizar no rosto para assim trazer uma naturalidade, né? E eu sempre prezo pela naturalidade, então meus procedimentos estéticos eu gosto realmente de realçar o que é belo e não de transformar, né, da pessoa não se reconhecer depois. Então sempre eu faço de pouquinho em pouquinho para a pessoa gostar do resultado, né, e não se assustar como muito a gente vê hoje na internet, né, das pessoas fazendo a desarmonização facial. Nossa, é demais. Exato. Então as pessoas ficam com medo disso. E o paciente entra no meu consultório, eu sempre explico que lá eu prezo pela naturalidade, que eu busco sempre em realçar a beleza do paciente de uma forma natural. Então os pacientes gostam disso. Não, eu lembro que na última sessão, né, que a gente fez, você comentou, né, do paciente. Se o paciente chegar lá, né, qual que é o procedimento para preencher lábios? Preenchimento É labial. preencher, nossa, é, é, preenchimento labial, é claro, né? E se a pessoa já tiver feito esse procedimento, né, e você perceber que vai ficar um negócio fora do normal, né, você não faz, você já fala para o paciente que você não vai fazer, é assim mesmo? Isso, é assim mesmo. E já aconteceu, porque eu acho que a gente tem que seguir uma linha, né, de condutas de acordo com os meus princípios e valores e o que eu acredito. Então, o que eu quero fazer em mim é o que eu faço nos pacientes. Então, eu tento seguir sempre essa linha de raciocínio, de conduta. Então, acho que isso é muito importante. E os pacientes confiam realmente, porque hoje na internet tem tantas desarmonizações, né, tanta coisa realmente muito preocupante, muito assustadoras, e os pacientes vêm com esse medo, então vêm com essas crenças limitantes, né, Mas a maioria não é a própria pessoa que pede? Então, antes nós estamos passando por uma evolução, né, dos procedimentos estéticos, porque antes realmente, há uns 4 anos atrás, as pessoas elas gostavam do exagero, então aquelas boconas, aqueles preenchimentos muito marcados, eles iam em médicos ou não médicos e vendiam muitas seringas de uma vez, então realmente a paciente saía transformada. Então tinha essa onda, né, existiu, e agora a gente entrou numa outra fase da dermatoestética, que são os procedimentos, aquela beleza, a quiet beauty, né, que a gente chama, aquela beleza silenciosa. Então, que o paciente sai do consultório não transformado, mas sim realçado o que é belo e de uma forma natural, né? Então, a gente tá nessa nova fase que eu gosto muito, porque realmente é bem melhor a pessoa sair mais natural do que realmente transformada. Sim, porque na minha cabeça sempre vem aquele, eu acho que é uma das características mais famosas, que é aquele rapaz, não vou lembrar o nome, que quis se transformar no Ken e mudou completamente, mas ali era uma vontade Aí dele. teve a mulher também, né? A Barbie, Ai, eu que não se lembro. transformou Eu na lembro Barbie dele, pra também. mim ficou muito Que tirou marcante isso. costela, Sim. Porque a pessoa chega, assim, para nós como psicanalistas, a gente já olha
para as questões emocionais que levaram para essa decisão, né, de se identificar com o boneco, de não aceitação de quem é. E você, como que recebe esse tipo de pedido? Acontece? Acontece, porque isso é uma doença, né? Então, eu como médica, eu tenho que saber diagnosticar, né, que é o dismorfismo. Tem o dismorfismo sexual, o corporal, né? E o de imagem, que a pessoa realmente não consegue se enxergar como ela é. Então, e muitos profissionais faziam isso, né? Ainda fazem, mas nessa Pelo onda, dinheiro. exatamente. Então, ia e colocava aquela bocona que ficava totalmente distorcida, né, uma coisa não elegante. E aí, mas é uma doença, então a gente tem que saber diagnosticar e tratar, né? E falar, olha, deve procurar um psicanalista, né? Fazer terapia para realmente se cuidar. Porque não adianta eu transformar ela, que ela não vai estar curada, né? Então, Nunca vai ser o suficiente, exato, né? ela vai buscar outra coisa, e nada vai ser suficiente para tratar essa doença realmente. E é comum? É comum. Eu acho que agora tá diminuindo, porque tá nessa nova fase, né, da harmonização facial, dessa beleza mais silenciosa, mais natural. Muitas pacientes, né, principalmente influencers que colocaram muita coisa no passado, né, aquelas boconas, tudo muito exagerado, passaram por essa fase de retirada dos produtos. Então, a gente vê isso muito na internet hoje em dia, que elas retiraram os produtos e estão mais naturais mesmo. Então, eu acho que isso é muito importante também, que elas estão mostrando essa nova fase, né? E aí, muitas pacientes estão vindo de outros médicos para retirar e falar, não, eu quero ficar mais natural. Então, acho que isso é muito legal também. Nossa, É imagina. importante. E isso, né, remete exatamente ao quê? Ao autoconhecimento, Sim, né? Você sabe, você passou, né, como eu passei, Thalita passou, o quanto que é importante, né, o autoconhecimento, mas muitas pessoas fogem de se conhecer. Aquele negócio, elas vão buscar fora a solução que está dentro, né? Então, dela não se gostar, né? Talvez por causa de um bullying, talvez por causa da forma que ela foi criada de criança, talvez, né, por algo que, né, sim. na imaginação dela, ela criou ali. E aí vai buscar fora a solução. E que bom, né? E que bom que a consciência, né, tá diferente. De outro, a sua eu já sei, a sua eu já conheço, e eu sei que você nunca iria, fazer isso, mas porque se a gente der atenção um pouquinho em relação à cirurgia do estômago, né, a Bariátrica. bariátrica, né, em relação à bariátrica, muita gente, entendeu, vai procurar a bariátrica e não para mudar a mentalidade. E aí faz, né, Sim. corta lá aquilo que nunca mais vai ter de volta, né, e daí o que acontece? Depois de um tempo tá gordo de novo, porque não mudou a mentalidade, né? E eu tenho certeza que isso, Gabi, deve acontecer a mesma coisa com a pessoa que procura, né, algo relacionado ao corpo, Sim. né, a parte dermatológica, percebe? Sim, porque ela vai fazer tudo e aí ela já não vai gostar mais daquela boca, ela não vai gostar mais daquele nariz, ela não vai gostar mais daquela orelha, Exato. né? E Ela aí, nunca vai e tá aí vai feliz o mexendo, vai bastante, né? mexendo, vai mexendo, vira um monstro. Uhum, Como a gente vê aí, exatamente. alguns artistas que viraram um monstro, né? De tanto mexer porque queria consertar fora o que tinha que ser consertado dentro. Exatamente. E fica nessa busca incessantemente, né? Que por algo que ela tem que curar dentro dela. Então, é muito legal isso. E desde que a gente começou a fazer psicanálise, né, Ri? Eu sempre passei muito isso, que eu gosto de transformar vidas, de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas. Você é uma grande cuidadora, isso eu tenho Então, certeza. então eu gosto muito de transformar realmente a vida das minhas pacientes. E eu vejo muito isso na prática, que a paciente se olha no espelho, né, depois de terminar o procedimento e dá aquele sorriso. Então, eu fico muito feliz com isso, porque realmente eu vejo que eu ajudei aquela paciente, que eu transformei a vida dela. Ela me fala que mudou a autoestima, né? Depois elas me mandam no dia seguinte mensagem falando que
realmente conseguiram se enxergar novamente. Então, isso para mim é, assim, muito gratificante e realmente faz tudo valer a pena. Porque não é fácil também, né? Muitos estudos, muitos anos de abdica de algumas coisas, às vezes tempo com a família, para realmente estudar e ter o conhecimento para fazer todas as técnicas, né, da maneira mais segura possível, né? Então, é muito gratificante ter esse feedback das pacientes. Não, isso é tudo, né? Aham. Sim, eu acho que muito parecido com o que a gente recebe também quando vê uma conquista. É uma conquista, Sim. né, da pessoa, talvez ali por anos sofrer com a própria aparência, ou como o Ri falou, a questão de bullying, de alguém ficar ali apontando e de repente conseguir fazer essa Sim. transformação deve ser tão gratificante quanto a gente quando recebe esse feedback também de uma conquista de um paciente, de uma evolução. Eu quero voltar um pouquinho na questão da retirada. Eu já ouvi falar da questão da tatuagem, né, que para retirar a tatuagem é mais difícil do que para fazer a tatuagem. É a mesma coisa? Então, para retirar a tatuagem, a gente retira através de lasers, né? Mas depende do pigmento da tatuagem. Então, a gente só consegue descobrir o pigmento fazendo as sessões de laser. Então, porque a gente nunca sabe como que eles misturaram, né, as cores e tudo mais. Então, a gente sempre fala para o paciente, vamos fazer as sessões, mas a gente vai ver como você vai reagir, né, como a sua pele vai reagir, seu organismo. Então, tem pacientes que precisam de várias sessões, tem pacientes que conseguem em menos sessões, né, fazer toda a retirada, e tem pacientes que fica ali o local um pouco manchado, porque o laser, ele não consegue captar alguns tipos de pigmento, né, alguns tipos de cores. Então, realmente tem isso. E aí, quando é retirada dos produtos, da estética, é Uhum. tão doloroso ou difícil, mais demorado quanto uma tatuagem? Não, o da estética, quando a gente faz preenchedores, por isso que eu sempre prezo por isso também, a pessoa saber o que tá injetando, né, tanto o profissional quanto o paciente. Por quê? Porque tem preenchedores, produtos que são não absorvíveis. Então, são os preenchedores, que são mais perigosos, que eu pelo menos não faço na minha prática clínica, porque se der algum problema, alguma complicação, eu não consigo retirar. Então eu sempre opto por realizar uma coisa mais segura, né, que eu consiga, diante de uma complicação, retirar o produto da paciente. E aí os preenchedores com ácido hialurônico, a gente tem uma enzima que chama hialuronidase que a gente consegue injetar e aí dissolve todo o produto, todo o ácido hialurônico. Então, retira todo o ácido E vai hialurônico pra dali. onde isso? Não, ele vai sendo absorvido, porque o Pelo ácido hialurônico organismo. pelo organismo, porque nós produzimos ácido hialurônico, a Sim. gente tem dentro do nosso corpo. Então, ele vai sendo absorvido, entendeu? E como que faz para saber qual tipo? Porque, agora eu tô aqui variando, né, fui numa clínica, fiz um procedimento, preenchimento, vamos usar o labial, que é o mais comum, e resolvi retirar, vou lá te procurar. E aí como que eu sei o que foi colocado, o que não foi? Não sei se é de praxe passar essa informação, ter um Então, teoricamente, sim, as pessoas deveriam saber, né, o que foi injetado nelas, mas a maioria dos pacientes não Tenho sabem. certeza que não porque sabe. Não agora Porque a sabem. pessoa tá naquele frisson de sair com um bocão desse tamanho, ela não tá Exatamente. nem pensando o que vai colocar, né? Exato. Injeta aí. Aí depois Muitos que dá, pacientes. é que nem o do seio, né? Prótese mamária, Sim. né? É a mesma coisa. Vai lá perguntar qual é que é a marca, de onde veio. Oxe, né? Quer sair só com os peitão, né? Saiu com os peitão, tá feliz. Aí depois de um tempo começou a vazar, dar problema, aí que vai ver, nossa, a marca tal tinha problema, né, É. naquela época. E sempre tem, né, a etiquetinha falando certinho qual que é a marca, o lote, a validade, que é muito importante também. E é direito do paciente ter essa etiqueta, né? Nos produtos sempre vem de 2 a 3 etiquetinhas, então uma fica para médica e a outra para paciente. Então, de todos os de produtos todos os vem isso. produtos.
Ah, Sim. então já fica a dica, gente. Exato. Vai Então, fazer um sempre- procedimento, vai É. atrás para ficar com Guarda a etiqueta. com a etiqueta. Exatamente. Ou pelo menos saiba, né, qual a marca que fez, né, quantos ml que colocou, pra gente ter realmente mais ou menos ali, saber o que fazer, né? Mas eu sempre peço para pacientes que não são meus, né, e que me procuram para retirada, eu sempre peço o ultrassom dermatológico. Para realmente ver qual produto que foi injetado, em que plano legal. que tá, para eu ir certinho ali com a hialuronidase e retirar. Quer dizer que com ultrassom com o exame de ultrassom, você consegue saber. Consigo. E eles me dão tudo, né? Já mapeado ali, certinho, aonde que tá, qual produto que é, se tá aderido ou O não. procedimento é o mesmo? É injetado? Isso. É como se você estivesse colocando. Mas é muito importante ter o ultrassom, porque tem diversos planos pra gente injetar e diversas técnicas, né? Então, assim, eu preciso saber mais ou menos como que foi feito pra eu injetar certinho ali no caminho em que foi injetado, entende? Pra ter uma precisão melhor, Sim. né? E realmente ser absorvido todo ali o produto pra não ficar residual. Tá. Em que momento, né, já que vocês entraram nisso, que momento que a pessoa quer retirar? É porque ela não gostou do procedimento, começou a dar algum problema? Por Não, qual eu acho motivo que ela que- quer tirar? Nessa tendência, nessa nova fase, nessa nova onda que estamos, né, de realmente essa coisa mais natural. E muitas pacientes, realmente, que preencheram muito no passado, não conseguem mais, não se identificam mais, né, com esse rosto que ela tá, ou com essa bocona. Então, é muito comum a paciente que no passado preencheu muito, hoje não se identificar mais. Estar em outra fase, né? A paciente fala, E "Eu era tô em aquela outra questão fase." da moda, do momento, né? Exatamente. Exatamente. E hoje as pessoas estão buscando mais naturalidade, aquela coisa assim, acordei assim, perfeita. Sim. Eu já nasci assim, perfeita. É que eu acho que com o advento da internet, né? E antes tinham os filtros. Então as pessoas começaram a A se experimentar. comparar, e a se comparar também com as influencers, né, blogueiras, e que usavam filtro, né, enfim, e começaram a se comparar e querer ficar igual. Mas a gente não somos ser humanos, né, individuais, Somos únicos, únicos. exato. Então não dá pra querer ficar igual determinada pessoa. E eu acho que antes a internet ela induzia muito isso. E as pessoas queriam realmente ficar igual Minha o querida, Ken, a Barbie. a internet induz sempre, É. só muda a moda, entendeu? Então, hoje está induzindo uma outra coisa diferente de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de Sim. 10 anos atrás, É muito né? Então, cíclico, né? o mercado está induzindo, Sim. né? O mercado não é do nada, né? Apareceu um ser ali e falou, né? Vamos mudar isso, vamos fazer bocão, né? Então, tem um mercado por trás fazendo isso acontecer. Né? Tem o mercado. Como o bebê reborn, tem um mercado por trás fazendo a coisa acontecer. Sim. Né? Em tudo. Né? Agora, me fala uma coisa. Você foi lá, aplicou, né? Desculpa a minha ignorância, mas você foi lá, aplicou, né? Saiu aquele. E essa boca, como é que fica? Ela fica murcha? O que acontece com essa Ela boca? volta como ela era antes, Não, né? mas ela volta Sem como era produto, antes? sem produto, sim. Ah, Mas legal. às vezes, assim, maioria das pacientes retiram tudo. Não fica deformada, porque eu tô falando que você inchou o negócio, depois na hora que murcha, Pela Tem, elasticidade da sim, pele, sim, volta. você pode causar uma flacidez, principalmente em determinadas regiões, né, que se preenche. Então, a gente sempre pede para paciente, e na verdade isso é um pedido da paciente, né, que a gente faz a retirada e eu espero sempre um mês e meio no mínimo, assim, para poder fazer uma nova. fazer uma correção. Isso, para fazer uma nova injeção, né? Então, para preencher ali novamente, claro, com um volume muito menor, de uma forma mais natural, né? Mas realmente para deixar ali mais belo, mais harmônico. Pode acontecer algum momento de tirar e a pessoa ter que ir para uma mesa de cirurgia, fazer um procedimento realmente cirúrgico?
Pode acontecer? Não. Não, é muito tranquilo. A não ser que sejam preenchedores não absorvíveis, né? Que teve muitas polêmicas sobre Qual o que é? PMMA, que eu acredito que vocês... O que Sim. é? Eu não sei nada disso. Pode explicar. Eu e o Júlio ali, a gente não sai nada disso aí. É um preenchedor MMA é não... negócio de luta pra mim, né? Não. A Thalita Eu já ouviu. já ouvi falar. Eu não sei explicar, mas já ouvi falar sim. Desculpe a minha Porque ignorância, povo, mas... Não, tranquilo. Tinha uma polêmica de que era aprovado. Primeiro começou assim, se a Anvisa tinha aprovado ou não. Não, primeiro fala, E o que que é? depois. O que que é? Aí é com a Gabi. Pra não Na falar verdade, besteira. é um preenchedor não absorvível. Como que é o nome? PMMA. PMMA. Ele é não absorvível. Ou seja, você coloca, muitos fizeram preenchimento com PMMA nos glúteos. É tipo silicone? Só que ele é Só que, líquido, não é? e Não ele é. vai- Silicone eu ouvi falar, esse eu já conheço. Mas o problema do PMMA é que ele vai como se fosse um chiclete. Ele vai grudando ali no meio dos músculos, Vixe. pele, tendões. Então, depois, realmente, Não tem quem não tem tire. como tirar. Então, nem nos cirurgiões plásticos, né? Que aí a gente não mexe. Aí, realmente, vai pra cirurgia. Porque ele vai virando realmente um chiclete ali, ele gruda. Então, o cirurgião tem muita dificuldade de tirar. São pouquíssimos aqui no Brasil que retiram, porque realmente é muito difícil. Então... Quem entende, Mas isso é né, aplicado no rosto também? também. Caraca. Muitos pacientes que já me procuraram querendo colocar mais preenchimento labial, que fizeram um preenchimento labial há 5, 7 anos e falando assim, já saiu, mas ainda tá aquele bocão. Fala assim, saiu um pouquinho, mas queria preencher mais. E aí, quando eu vou ver, eu falo assim, não tá com cara de ácido hialurônico isso, vou pedir um ultrassom. E aí vem o PMMA. E a pessoa nem tinha ideia que a Não profissional... guardou etiquetinha. Não, e não tinha ideia que a profissional tinha colocado PMMA. Por realmente não ter, né, não querer saber, ou não, né, a profissional às vezes também não... E aquele negócio, é a promoção, né? Você vai na promoção também. O barato sai caro. Sai caro. Então, sempre procure realmente um profissional habilitado, que estudou para isso, né, e que realmente tenha uma boa prática e que seja consciente no que tá fazendo, né? Porque tem muitos toda essa profissionais que não polêmica são. foi a partir do momento que quiseram fazer a retirada, que aí começaram a observar os casos, não sei se foi isso, pelo que eu entendi foi isso, os casos que não tinha como fazer a retirada, Isso. justamente por ser esse chiclete. Aí é que veio a informação. Então todo mundo colocava porque era o produto que tinha que ser colocado. E aí o pessoal que precisava fazer a retirada não conseguia. E muitos casos de complicações também, né? Que começaram a aparecer na mídia. Porque antes não era falado disso. E aí começaram a aparecer casos de complicações. Aí uma foi vendo, falou, nossa, eu também tenho isso, aconteceu isso. E começaram realmente a serem publicados em jornais também, veio pra mídia, né? E aí ficou realmente muito... todo mundo sabendo. Porque realmente dá muita complicação. Porque pensa, é um peso ali que tá colocando, e diferente do silicone que fica ali, ele vai adentrando, vai indo. E aí teve um caso bem famoso que saiu na mídia, que o PMMA desceu. Então foi pra perna da pessoa. Vixe. E realmente isso pode acontecer. E aconteceu. Então por isso que a gente tem esse medo, né? E sempre alerta os pacientes. É bem complicado esse PMMA aí. Tá louco. É aquele negócio, você vai mexer no que tá quieto, né? Mexe com coisa boa. Mexe com produto bom, porque ainda mais no teu corpo, né? Assim, uma profissional qualificada. Exatamente. Confia na pessoa, né? Eu conheço muito. Doutora Gabriela Nunes. Eu sou super Nossa a querida favor Gabi. dos procedimentos estéticos, como você recebe também na clínica. Importante. A pessoa não é uma questão de não se aceitar, é de melhorar, é de elevar a autoestima. Então, eu super incentivo, acho muito válido. E não é o mexer no que tá quieto, é olhar e falar assim, olha, eu me amo, eu me gosto, mas eu sei que eu posso melhorar isso daqui, aquilo outro. Então, eu acho que não é bem por aí. Isso é coisa de homem, das antigas, viu? Vamos fazer uns procedimentos, deixar ainda agora mais não, por bonito, enquanto não. natural.
Não, não é realçar o natural. cabelo, Não, não é mas pra aí você vai justificar. complicar o lado da Thalita, é melhor ficar Não, assim não vai mesmo. complicar nada, não. Ela vai Eu super incentivo. Exato! Eu incentivo, vou amar. Exato. Não, e revigora também, né? Como você falou, olhar para o profissional que vai fazer, o produto, buscar, pesquisar, não ter pressa também, né? Exato. E eu acho que realmente escolher um bom profissional. Porque, por exemplo, o PMMA, muitos profissionais aplicam hoje, aplicam o PMMA. Eu não aplico. Então, é isso. A paciente tem que se identificar com o profissional. Claro, buscar, né, o que esse profissional já fez, o que ele é, qual a linha de raciocínio que ele segue, né, se é uma coisa mais exagerada, se é uma coisa mais natural, e realmente se identificar com a pessoa, né. Então não Não é ficou proibido. proibido, porque para mim Não, não estava ficou proibido. proibido. Ah, Não, não ficou proibido. Mas tem muitos profissionais que fazem, né, como eu disse, mas muitos optaram por não fazer. E eu é sou o uma material delas mais porque barato? é, Ah, exato. E o que muitos casos, né, que apareceram na mídia, que o paciente pagou caro e a profissional Aham. cobrou, mas cobrou como ácido hialurônico, né, e usou PMMA, porque realmente é mais Pagou barato. lebre e levou gato. Exato. Então por isso que eu falo em realmente confiar na profissional que você está procurando, né. Não, e Isso aquilo é que você muito buscar um falou importante. aquilo histórico, que você né? falou da É. etiqueta, isso é muito importante, entendeu? Porque você tem ali o registro do que está sendo injetado no teu corpo. Exato. É. E eu sou esse tipo de profissional. O que eu faço nas minhas pacientes é o que eu faria em mim. Então, né, o que eu faria na minha mãe, na minha família. Então, eu tenho esse cuidado e esse carinho pelos meus pacientes. E a conquista delas é a minha conquista. Então, eu fico mais feliz ainda quando a paciente fica contente com o procedimento, né, gosta daquilo. Então, eu fico muito, muito, muito feliz, muito grata. Então, acho que é uma conquista de ambos os lados, né? E eu sempre falo que eu aprendo muito com os meus pacientes. Todo paciente que eu atendo, eu aprendo muito com ele. E eu acho que é isso a vida, né? Tanto profissionalmente, pessoalmente, eu acho que cada um tenha o seu jeitinho ali de transformar a vida do outro. E os dois se ajudando. Eu acho isso É o que eu falei incrível, no assim. começo, que você transforma vidas, é fato. Assim como a Beatriz Guedes, não sei se você conhece, a Beatriz Guedes, ela até veio aqui da ONG, em Em Boas boas Mãos, né, que ela tem a ONG exatamente para ajudar essas pessoas, né, que não têm dinheiro para uma cirurgia plástica. O dela é mais voltado para cirurgia plástica, né, como a orelha de abano, Aham. entendeu? Marcas de queimadura, né? Então, assista depois o episódio dela que tá Vou muito show assistir. também, entendeu? E Legal. é autoestima, né? É você, aquilo que não tá legal para você, né? Você ajustar. Mas É. percebe, você primeiro perceber que você tá bem com você, mas aquilo vai te deixar melhor ainda, né? Que é Exatamente. esse o caminho, né? De você ajustar para estar melhor ainda, né? Não de procurar uma fuga, né? É aquele negócio, né? Isso vai resolver o meu problema, porque não vai, Exatamente. entendeu? Não vai resolver o problema enquanto, né, você não ajustar aqui. Enquanto você não ajustar, né, se aceitar aqui, né, você pode fazer o procedimento que for, você não vai ficar contente, porque você não está contente dentro, não é fora. Percebe? Exatamente. Agora, na hora que você começa a estar bem com você, aí você vai querer estar melhor. Quer ver? Exemplo, por exemplo, uma mulher casada com um marido castrador, né, que ela não faz nada, ela não consegue fazer nada, ela não se cuida, ele não deixa ela se cuidar, e essa mulher se liberta, né, desse cidadão. O que ela faz? A primeira coisa que ela se liberta, realmente ela vai se produzir, ela vai mudar o estilo dela, ela vai fazer procedimentos dermatológicos, né, ela vai se cuidar. Por quê? A autoestima dela estava lá embaixo porque tinha alguma coisa aprisionando ela. E na hora que ela se libertou disso, aí voa, né? E você está aí exatamente para ajudar essa transformação, Sim. né, dessas pessoas que estão buscando realmente crescer, estar melhor ainda. E eu acho que essa é a beleza da dermato, da gente conseguir realmente entregar o que aquela paciente estava
tinha, né, talvez perdeu em algum momento e não conseguia se enxergar. Então, entregar, né, de novo essa beleza dela, para ela conseguir se enxergar. E eu já escutei de uma paciente que, nossa, eu quase chorei, assim, foi muito Não, emocionante. quase não. Você deve ter Eu chorado. chorei. Você chorou. Eu te E eu conheço. fiquei muito feliz, assim, que realmente ela tava com a autoestima muito baixa, ela não conseguia arrumar emprego. Porque quando a pessoa não se enxerga, tá, né, no fundo do poço ali, uma energia baixa realmente não atrai nada. E com o procedimento, né, que ela realmente foi procurar ajuda. E aí eu fiz procedimento nela. E ela se sentiu tão linda, tão capaz, né, assim, engrandeceu tanto, que eu acho que quando a gente muda isso, né, muda a nossa energia, a autoestima alta, muda a nossa energia, e a gente realmente consegue atrair coisas boas, né, e coisas maravilhosas. Então, essa paciente conseguiu um emprego, ela se reposicionou, então, ela era tímida, assim, né, começou a falar, começou a gravar vídeos, então eu achei isso muito interessante, e realmente é isso. Então, acho que é o belo, né, a coisa linda da dermato, que eu sou apaixonada. Conseguir ajudar essa pessoa e a gente vê que realmente na prática muda muito, né. E vocês veem isso com a profissão também de vocês, o quanto vocês conseguem ajudar a pessoa e a pessoa depois deslancha, né. Deslancha, Porque decola. realmente é essa mudança de dentro pra fora. Não, tem muita gente que passa, né, pelo setting de análise e aí vai procurar mudar de salão de cabeleireiro, né? Porque aquele corte que estava fazendo há 500 anos já não encaixa mais, entendeu? Vai procurar procedimentos dermatológicos, vai procurar, porque ela Tudo, conseguiu entender qual era a prisão dela. Sim. E aí sim, agora eu quero estar cada dia melhor. Né? Porque é diferente de eu quero resolver um problema. Quando uma pessoa, um paciente vai te procurar para resolver um problema, você pode ter certeza que ela não vai sair 100% satisfeita. Depois de um tempinho, ela já vai querer resolver, continuar resolvendo aquele problema. Né? Agora, quando a pessoa está buscando estar melhor, aí aquilo que você fizer vai ser legal para ela vai sair radiante, depois ela vai fazer outro, por quê? Para estar melhor. Né? Que o grande problema é resolver o problema. É como eu falei da bariátrica. A pessoa quer resolver um problema. Qual é o problema? Emagrecer, que ela não consegue emagrecer, né? Não consegue fazer uma dieta, ela não consegue fazer uma academia, né? Práticas de exercício físico, ela não consegue nada, porque ela já plantou na cabeça dela que ela não consegue. Então, a partir desse momento, né, ela precisa do quê? Alguém que faça por ela. Só que lá na frente não vai dar certo. Mas também tem as questões, mais profundas do emocional, não é só a programação do não consegue, né, que é como a Não, mas gente quando eu falou lá falo com o não Dani. consegue, quando eu falo não consegue, tá? Eu tô falando exatamente o quê? A pessoa não para e não vai procurar o que está acontecendo com ela. Por qual motivo que ela se sente daquela forma? Por que é o motivo que ela Que não é só a ela programação, não se existe é muito mais cuida. profundo que Isso, isso, né, que sim, tem a raiz aí de proteção, um mecanismo de defesa, tem, Sim. sim. mais além. Se Mas você a quiser pessoa entrar assim na área não. psicanalítica, a gente aprofunda aqui. Você dá E licença, Gabi? A gente vai aprofundar aqui. aproveitando, Gabi, quais são, a maioria das pessoas procuram mais pelo rosto ou corpo? Então, assim, metade, metade, mas ainda o rosto é como as pessoas falam, né, a vitrine ali, às vezes, do Instagram, então ainda tem muito isso, mas tá tendo uma tendência de muitos procedimentos corporais da pessoa realmente começar a se importar mais com o corpo. Então, eu acho isso muito legal. Mas realmente tratar como um todo, né, a paciente, em todas as queixas dela, eu acho que isso é o mais legal. E nos procedimentos estéticos, por exemplo, que a gente estava falando, né? Da pessoa se enxergar novamente, da pessoa aumentar a autoestima, a mulher se empoderar. A gente tem alguns detalhes, né, do preenchimento facial, por exemplo, feminino e masculino. Então,
algumas linhas que a gente tem que seguir, alguns ângulos que são diferentes, né, na mulher e no homem, cada um tem sua singularidade, e a gente tenta respeitar isso nos procedimentos. Então, o homem, ele tem um rosto mais quadrado, um queixo mais projetado, para realmente passar um ar de força, né, de virilidade, de proteção. Então, muitos homens não passam isso pelo formato do rosto mesmo. E aí, depois que a gente faz o preenchimento, que entrega, né, esses contornos mais acentuados, realmente um contorno mais masculino, um rosto mais masculino, a gente consegue mudar isso, né, essa visão. E aí o paciente realmente fala, nossa, como eu Era o que tava precisava disso. faltando. Exatamente. E realmente começa, assim, a empoderar, começa a se sentir mais forte, né? Passa aquela força masculina. Então, isso é muito legal. E na mulher, já por outro lado, tem um rosto mais angulado, um queixinho mais projetado, mais fininho. Então, para trazer aquela delicadeza da mulher, mas também a força da mulher, o empoderamento da mulher, né? E que isso é muito legal também. Então, as pacientes falam isso, dão esse feedback, e é muito legal a gente ver, né, que cada um realmente tem a sua singularidade, e os procedimentos a gente tem que respeitar isso também, né? Das Então, características femininas e muitas masculinas. pessoas já têm essa força interna, mas não conseguem reconhecer no espelho isso. Sim. E esse procedimento ajuda bastante, Exatamente. né? Tem também o visagismo, né, que fala também do corte de cabelo, por exemplo, de acessórios, fazer a paleta Assim, de cores. Tudo isso Tá Agrega. envolvido tá também. envolvido. É incrível como a gente consegue passar uma outra imagem, né? Nossa, É aí muito quando eu louco fiz a pensar isso. minha, nossa, pra mim mudou tudo saber as minhas cores, já ajudou muito. E É. como te falei, ainda não fiz nenhum procedimento estético, vou programar de ir pra Goiânia. Ai, maravilhoso. E eu sei que isso são pequenos detalhes que talvez a gente, por crença, correria, medo, né, também, eu acredito que você deve Sim. receber pacientes com medo, acaba deixando de fazer. E que vai fazer toda a diferença, assim, no posicionamento, de como você se enxerga, de como você se posiciona em relação ao outro, ao mundo, à sua própria profissão, né? Exatamente. E tem muito esse medo, né? Aproveitando que você falou, É. as pacientes chegam realmente muito com esse medo do exagero, né? Então, eu sempre falo realmente essa minha linha de raciocínio pela naturalidade e não deixar de fazer os procedimentos por medo. Então, procure uma profissional habilitada, que você confie, né? Que bate ali a energia para realmente deixar ela cuidar de você. Porque a gente faz o gerenciamento do envelhecimento. Então, desde quanto mais cedo você começa, melhores resultados você vai ter. Porque a gente consegue tratar aquela pele, por exemplo, fazer o botox preventivo, para você envelhecer melhor, né? Envelhecer bem. Então a gente faz esse gerenciamento do envelhecimento. Então é uma questão de saúde, não só estética também, Exatamente, é né? uma questão de saúde. Se orienta em relação à dieta da pessoa, Sim, em tudo isso relação aos contribui. vícios, tudo Exercício físico, tudo contribui. Alcoolismo, tabagismo, tudo Então, mas isso afeta a pele. pro seu cliente você orienta em relação a tudo isso. Você passa Orienta. para ele tudo isso. Sim. Até porque tem um resultado diferente. Paciente que tem hábitos saudáveis do paciente que não tem hábitos saudáveis, né? Por exemplo, aquele paciente que não come direito, não come proteína, não vai ter aquela síntese de né, proteínas e aminoácidos que necessitam para formar o colágeno, por exemplo, para formar várias, né, proteínas, várias coisas que as nossas células precisam. Né, precisam de energia, precisa daquela comidinha para poder produzir colágeno, produzir elastina, então várias coisas que nossa pele necessita. Então, por isso que a gente vê, às vezes, uma paciente, tem até um trabalho, e eu publiquei isso no meu Instagram, um Reels que eu postei, 2 irmãs gêmeas, uma que começou a fazer o procedimento estético desde nova, e a outra que começou só depois dos 45, se eu não me engano. A Então, a gente diferença é brutal. consegue ver a diferença brutal, realmente, na pele dessas duas pacientes, e na feição delas mesmo. Então, é realmente incrível o poder, né, de tratar desde cedo, começar a fazer aos pouquinhos e ir gerenciando esse envelhecimento mesmo.
E como que é um tratamento, assim, já desde cedo? Seria com cremes, com suplementação, que agora se fala muito, né, de É. suplementos, do colágeno mesmo? Então, é começar realmente desde cedo e sim, eu falo que é uma associação, né? Quando você fala desde cedo, a partir de que idade, mais ou menos? Dos 25 anos, assim, mas desde sempre protetor solar. Eu sou eu friso sempre, né, em toda consulta para todo mundo a importância do protetor solar, porque ele é sim, né, o sol a gente sabe que é o principal fator de câncer de pele e do envelhecimento. Então, o protetor solar ele é a primeira, né, nosso primeiro Primeira aliado barreira aí. contra. Exatamente. Então é muito importante começar a usar o protetor solar desde cedo. E também os cremes, né? Um sabonete adequado para cada tipo de pele. Por isso que eu falo o quão importante é você procurar uma médica, né? Um profissional habilitado. Porque não é receita de bolo, não é receita da internet, não é porque sua prima tá usando aquilo, eu vou usar também. Não, porque cada pele é única. Então a gente tem pele oleosa, tem pele mista, tem pele seca. Então, dependendo da pele, a gente faz uma rotina de skincare diferente. Então, é tudo muito personalizado, né? Hoje em dia, a gente tem diversos produtos no mercado, né? E o importante é realmente ir na consulta para eu fazer uma prescrição personalizada, então montar uma rotina de skincare e aí começar a fazer os procedimentos de acordo, claro, com o que a paciente precisa, né? Então começou ali com as ruguinhas, fazer o botox preventivo, para evitar também que formem as rugas, aquelas que já estão fixas, e até muda a estrutura realmente toda interna, né, ali dos músculos, a fáscia muscular, então tudo isso vai mudando internamente também numa pessoa que começou a fazer os procedimentos desde nova, desde cedo, e de uma que começou mais tarde. E aí, por exemplo, bioestimulador de colágeno, né, que eu falo que o colágeno é igual dinheiro em banco. Eu sempre faço essa analogia para os meus pacientes entenderem. O colágeno é igual dinheiro em banco. Então, você tá ali gastando, perdendo colágeno a todo minuto. Porque a gente começa a perder colágeno a partir dos 25 anos. Então, a todo minuto a gente tá perdendo colágeno. Então, tá saindo dinheiro ali do banco. E aí, se você não repor, você vai ficar no negativo, concorda? Com certeza. Então, tem que repor o colágeno. A todo minuto a gente tá perdendo, tem que fazer os procedimentos de estimulador de colágeno para devolver aquele colágeno que a gente tá perdendo. E aí, quando a paciente demora para fazer, concorda que tá muito no negativo a conta, aí a paciente vai ter que fazer muito mais procedimento, gastar muito mais. Então, por isso que eu falo da importância de começar desde cedo mesmo a cuidar da pele, né? A fazer os procedimentos. Esse colágeno que você falou é injetado ou é tomado? Não, o colágeno que a gente fala são dos procedimentos, né? Tem também o oral, mas eu não passo o oral se o paciente não estiver fazendo o procedimento. Por quê? Porque o bioestimulador de colágeno, ele tem também o injetável e tem aqueles que não gostam de agulha, tem medo de agulha, de sangue. A gente tem o ultrassom microfocado, que é um grande aliado, que eu amo associar também essas duas coisas. Então, Qual é o nome? Ultrassom? ultrassom microfocado. Tem várias marcas, né, diferentes tipos, mas consegue entregar o bioestímulo de colágeno também através do ultrassom. Então, é muito legal também para paciente que tem medo de injetáveis e associar essas duas coisas. E o bioestimulador de colágeno injetável, que é aquele que a gente injeta para estimular a produção do colágeno do nosso próprio corpo. Então, ele é diferente do ácido hialurônico, que o ácido hialurônico é um gel, né, que a gente injeta ali e vai preencher aquele local. E aí ele vai sendo absorvido, né, dura menos, porque vai sendo absorvido. Agora, já o bioestimulador de colágeno, a gente injeta e essa solução que a gente injeta vai estimular o colágeno no nosso próprio corpo. Então, ele vai fazendo o nosso corpo produzir o colágeno. E aí, por isso que o resultado é mais duradouro, entendeu? E aí, sim, eu gosto de passar o colágeno oral. Porque o colágeno, se a gente toma o oral, vai para os nossos ossos, cartilagens, para todo quanto é lugar do corpo. Tem E por tipos, último, né? pele, cabelo e unha. Tem isso que eu ia tipos, né? O perguntar. 2 é mais para ossos, né? É isso? Colágeno tipo 2. Tem Mas os assim, tipos, quando a né? gente toma, assim, tem vários tipos de colágeno. Mas quando a gente toma o colágeno oral, vai para onde mais a gente tá precisando, né? Deficiente. Então, deficiente. Então, vai para os ossos, cartilagens, por último, pele e cabelo. Então, por isso que eu falo para paciente que é gastar dinheiro à toa.
Então, para paciente que está fazendo bioestímulo de colágeno nos procedimentos, aí sim é legal, porque eu já estou estimulando aquela região, por exemplo, no rosto. Então, eu aplico ali, o nosso corpo entende que está sendo estimulado ali aquela região. Então, quando a gente toma o colágeno oral, o colágeno vai para aquela região também, entendeu? Então, por isso que eu Você falo dessa direciona, associação. né? Exatamente, direciona. Porque, nossa, a minha cabeça era só tomar o pozinho lá na água, no suco e só comer tava uns pé de tudo galinha? certo. Não, Né? Deus Come me uns pé de livre. galinha. Pé de galinha tem colágeno, mas é bem melhor fazer procedimentos, não é, tá? Ai, não, Do que não. ficar comendo pé Ô, de Júlia galinha. prefere A pé minha de mãe galinha, já come. falou ali, ó. Meu Deus, Nossa, quando eu não como. eu já abri a O ruim é panela de quando azeda o pé de pressão, assim, galinha. que tava lá cheia de pé de galinha. Eu falei assim, misericórdia. Ela, ai, é Não, bom pra pele. Tem, Eu falei assim, tem. minha mãe. Eu falei, Deus me livre. Eu não como É um também. filme de terror. Antigamente era pé de galinha. Ah, então. Não, Hoje em é dia uma tá muito forma fácil com os natural, mas procedimentos, né? eu prefiro. Eu prefiro até com a agulha. É, Bem eu melhor. também. Não como. Mas eu pensava realmente que só de tomar, assim, lógico que qualquer vitamina, suplemento, quando você ingere, perde muito. Tanto que agora eu faço aplicação de vitaminas injetáveis, para realmente receber toda a vitamina. Mas eu acreditava que o colágeno funcionava sem essa estimulação, mas faz todo sentido o que você falou. Vai Porque para senão ele onde vai está pra outros precisando. lugares do é. corpo, exatamente. Nossa, e Que quanto que também é precisa de o colágeno. tempo para ir para um cabelo e para unha? Para Ah, pele? É aquilo, é onde mais precisa, né? Então, a gente... Tem que Não tomar quer 2, dizer que não 3 seja anos. importante. Não, né? exatamente, é Porque muito aquele importante. negócio de tá já travando tudo. É bom o colágeno ali. Não, pro se o negócio corpo mandou começando, para lá porque tá precisando, né? Sim, Mas sim. aí eu tô, assim, 2, 3 anos para começar a ver um resultado no cabelo, na unha, na pele. Então, depende de organismo para organismo, né? É difícil, assim, a gente falar porque cada organismo é um, né? Então, a gente sempre fala dos procedimentos estéticos porque a gente tá realmente fazendo naquele local. Então, estimulando aquele local onde mais precisa, né? E também a gente falou do exercício físico, da dieta, que tudo... O estilo de também. vida muda também, né? Também. É incrível, assim, por exemplo, uma paciente que às vezes é vegana, é vegetariana, que não se alimenta, né, não come de tudo, também influencia no resultado dos procedimentos, principalmente no bioestimulador de colágeno, né? Então, tudo são hábitos saudáveis. Que manguaça faz, muito, né? O álcool já dá uma secada, Exato. né? Então, tudo é estilo de vida, né? E eu acho que quando a gente liga mente, corpo, mente e espírito. As coisas começam a acontecer. Exato. Então, mente sã, corpo são. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Não, mas... Inclusive, vivi isso na minha realidade. Sem mente E, sã, nada acontece. Exatamente. Começa com a mente sã. O Exatamente. corpo ele é regido pela mente. Total. E às vezes eu vejo isso muito nas pacientes. A paciente não tá bem, tá muito estressada. Aí você usa a sua PNL. Exatamente. Nossa, você fez o curso de PNL comigo pra isso, né? Sim, que foi maravilhoso, incrível, e me ajuda muito na minha prática clínica a lidar com os pacientes, né? E não só com os pacientes, com todo mundo, com o ser humano, né? Todas as relações. E é muito isso, assim, eu falo por experiência própria. Quando a gente não tá bem da cabeça, nada dá certo, não adianta fazer os procedimentos, aí a paciente, né, a pessoa não gosta, sempre vai estar insatisfeita. Então, é muito importante. Inclusive, eu falo isso para os meus pacientes. A paciente está muito estressada ou tá na correria, eu falo, tira um tempinho para você, né? Faça uma coisa. Na hora do seu skincare, coloca uma música. Porque você E fala, vai fazendo skincare. a pessoa está estressada, né? Você injetou o produto nela ali. Como que aquele produto reage com um monte de cortisol que ela tem dentro do corpo dela? Exatamente. O corpo já tá inflamado, né? Sim. Então, às vezes, vê aquilo como um corpo estranho e aí inflama, e aí dá ruim. Então, é aquela paciente que nada dá certo, porque realmente não tá bem. Não, na verdade, é aquela paciente que já vai para o consultório e fala, vamos ver se dá certo dessa vez, que eu tenho certeza que não vai dar certo, né? E aí ela já não vai tá se bem, programando. ela culpa não na tá bem doutora, internamente e realmente nada vai dar certo na vida dela. Então, eu realmente prezo muito isso e falo para os meus pacientes, né? Principalmente homem, que fala assim, eu não tenho paciência para ficar passando um monte de creme, um monte de coisa. Eu falo, é o seu momento.
vai lá na frente do espelho, coloca uma música e vai fazendo os seus passos ali de skincare, né? Lavando o rosto, depois passando hidratante, protetor solar. E aí vai se Então, conectando, isso né, que você falou é bem consigo. legal, porque na verdade isso se chama mudança de hábitos, né? Então, é complicado para qualquer um, não só para homem, mas para homem, mulher, Sim. criança, porque é uma mudança de hábitos. Então, a pessoa tem que desejar muito aquilo para mudar um hábito, percebe? Ela tem que desejar muito o que ela vai ter de resultado para ela começar a mudar um hábito. Então, por exemplo, se a esposa cata o marido e leva ele lá e fala para ele, ó, você tem que se cuidar assim. Ele não quer aquilo, né? Ele não quer aquilo. Então, já vai ter uma dificuldade para ele começar a fazer. Sim. Então, a esposa vai ter que continuar na pressão, né? Ela vai ter, agora é só a horinha do creme, catar e ficar com ele ali. Por quê? Para criar esse hábito que aqui as mães fazem com os filhos. Percebe? É o mesmo processo, né? Tem que Agora, estar quando você quer alguma disposto, né? coisa, aí funciona, aí vai mais fácil. Tá Exato. disposto a bancar, porque eu acredito que você deve receber muita gente que fala que não tem tempo, que não tem paciência. Aí se você Exatamente. e que vai procurar achando que você vai fazer o procedimento e milagrosamente vai ser conservado ad infinito, Sim. né? E não É muda verdade, nada do estilo de vida e aquilo vai ser um milagre. Tem que Não. bancar a decisão, porque não Exatamente. é só ir lá fazer o procedimento, também tem todo um cuidado, um pós que vai durar a vida toda para conservar aquilo, para fazer as manutenções, Sim. É né? o que eu Então, falei do assim, problema, a pessoa tá indo lá sim. para resolver um problema, não Não, tá indo lá é, para não, estar já- melhor. É. mas A pessoa que tá procurando resolver problema porque é que nem e quando chega no setting também querendo é resolver problema. é uma Verdade. forma, esse momento do skincare, de se conectar com ela mesma, né? Eu não sei se Exatamente. você já leu o livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Ela tem a terapia do espelho. E ela tem um programa, indico a vocês todos lerem esse livro, é maravilhoso. E ela tem as Transformador esse livro. afirmações que você faz de frente ao espelho, para ressignificar crenças, para mudar a autoimagem, da percepção daquilo que você é. Então, pode até aceitar. sugerir. Eu já fiz muito isso, ainda faço. Isso, porque é o momento não só do skincare, mas talvez ali um momento terapêutico também, né? Não De é terapia, conexão, né? mas é terapêutico de se conectar, de reafirmar aquilo que quer, os projetos. Então, unir aquele momento que estará de frente ao espelho, e muita gente, eu percebo por mim antigamente, que eu passava pelo espelho, mas não me enxergava no espelho. Que tem uma grande diferença também, Sim. né? Ir lá, arrumar cabelo, passar batom, não é se ver, se olhar nos olhos, se olhar nos olhos, Tanto é que tinha um buscar, curso que eu fazia esse caminho, né? não buscar É. só Foi o o. primeiro que você passou. E eu pratico isso até hoje. Acredito. Eu E- pratico. Não buscar só os defeitos, qual é a ruga, se saiu, se melhorou. Não, é conectar com a essência ali também, né? Exatamente. É um momento importante. Exatamente. enxergar. E se enxergar. Enxergar as coisas boas também, porque eu acho que a gente tá tão e fica só focado nas coisas ruins que não enxerga também o outro lado, né? E sempre tem o outro lado. A gente aprendeu a olhar o lado negativo, a exatamente. cultuar o lado negativo. E eu tento me Isso é um policiar hábito. muito isso. Isso é um hábito, é a mesma coisa, é Exatamente. mudança de hábito, é a mesma coisa de passar o creme, de mudança de hábito. Percebe? É que eu falo, né? Mudar o hábito, né? O processo de mudança, né? Ele é tranquilo? Não. Ele é dolorido, não é né? fácil. Não acontece do dia para a noite, né? Que é negócio de ser na academia. Você não vai ter o teu corpo no primeiro dia da academia que você deseja. Mas se tiver esse objetivo, você vai todo dia e quando você E é uma menos construção, espera, né, quando você Rita? menos espera, você já está lá, do jeitinho que você queria estar. Né? Exato. É uma construção, mas você tem que ter um objetivo. Tijolinho Napoleão Hill por já falava, tijolinho. objetivo definido. Né? Meu grande Exatamente. mestre, Napoleão Hill. Né? Se você não tem um objetivo definido, você não sai desse ponto para chegar naquele. Por qual motivo que hoje a doutora Gabriela Nunes está aqui transformando vidas? Né? Porque isso é uma coisa que você persegue desde pequena. Sim. Não foi de ontem. Né? Aguentar 6 anos, né? Mais a residência, mais isso, todo esse tempo, precisa querer muito. Muito. Né? É um objetivo definido. E parabéns, você está aqui. Obrigada. E interessante que quando o papo começa a ficar muito bom,
Nosso tempo tá acabando. Tá Você tem mais acabando. alguma Já deu pergunta? tempo. Várias Ai, perguntas. meu Deus. terminar. Várias perguntas, fazer Eu né? acho que isso que você falou, Rita, quer falar alguma Não, coisa? pode Tá. falar. Da construção, acho que é na nossa vida pessoal, profissional, né? E na dermato, a gente tem muito isso, que é uma construção de relacionamento com a nossa paciente. Tanto ela comigo, quanto eu com ela. Então, é uma construção ali da paciente confiar, né? Da paciente estar ali realmente. Então, é uma construção. Não Com é a certeza. paciente chegar lá e falar, nossa, já te amo, confio, nanana. Não, é uma construção. E nessa construção também dos procedimentos. Por isso que eu falo da importância de começar desde cedo, de fazer um planejamento, né? Paciente de primeira consulta, eu fico muito tempo com ela, eu explico tudo e a gente planeja, eu faço um planejamento anual. Então ela vai fazendo de pouquinho em pouquinho os procedimentos, né? Tudo que ela precisa, mas fazer esse planejamento anual que eu acho muito legal. Então, é essa construção realmente de um resultado. E não chegar e vender não sei quantas seringas e a pessoa sair transformada. Não, é uma construção realmente de resultados, né? E o ganho de consciência, né, também, Exatamente. que traz, que eu acredito que as pessoas realmente procuram, né, o dermato ou é por um procedimento estético já direcionado, quero fazer tal coisa, ou por uma questão de alergia, uma mancha, alguma coisa que aconteceu. Não Uhum. não é, eu acredito hoje no Brasil, que ainda não é uma cultura de ir como um clínico geral e fazer um check-up de pele, né, de ir lá para cuidar, para se ver, não só com algo já direcionado. Então, esse ganho de consciência que você está Sim. trazendo aqui hoje Nossa, para as muito show. pessoas e que você faz já com as suas pacientes é muito bom, né? De como tratar desde cedo, os 25 anos, todos os cuidados que tem antes e depois do procedimento, que eu acho que falta muito isso, né? Encontrar na área da dermatologia essa consciência que poderia marcar uma consulta para Consciência, avaliar como que está. responsabilidade. Não precisa E ter ver- alguma coisa para ir buscar, Ver né? que esse cuidado é necessário, né? É. Pra pessoa. Pra autoestima, pra pessoa se sentir bem, tirar um tempinho pra se cuidar, né? Porque nessa correria da Sim. vida a pessoa esquece e acha que não é necessário se cuidar, mas ela vai estar fazendo uma coisa pra ela, né? Então, um presente que ela vai estar dando pra ela Para ela e mesma. para o futuro dela. Exatamente. E saúde, né? Porque as pessoas buscam muito a estética para se ver, para autoestima, se para mudar mostrar. alguma coisa, mas né, também é uma questão de com saúde. certeza. Né? Então, a Com certeza. dermato amplia muita coisa, não é só para quando a gente já está com Não. problema, né? Já poderia buscar, eu acho que fica uma dica, Exatamente. né, para todos, assim, de buscar dermatologista, independente de estar com algum problema. Mas Sim. eu já busquei e tudo vai da cultura, do local. E o médico, o que você tem? Eu falei assim, não, eu queria olhar minha pele. E aí ficou, sabe, assim, um clima vazio. Aham. Tipo, É um tá. check-up, você não quer fazer um Porque check-up. que eu não usei essa palavra. Eu falei assim, não, eu não tenho nada, eu só queria olhar a minha pele. Porque eu não tinha nada na época mesmo para ir no médico. E marquei a consulta para dar uma olhada. E aí ficou, eu acho que foi estranho para ele, Não que tá foi o médico, acostumado. né? Não Acho tá que porque não tá geralmente não acostumado. não é comum. Mas é muito legal, porque você deu o primeiro passo, né? Na De direção de se cuidar. de ver o que estava acontecendo, se tá tudo saudável, né? Mas é isso, minha Exatamente. querida. Então, Estamos mas eu chegando vou ao dar fim um bônus aqui, É uma isso que eu ia condição falar. especial. Mande um recado pro pessoal, Sim. né? Manda um recado para eles, dá o seu bônus, fala onde você está atendendo hoje, né? A tua rede social vai estar lá, marcadinha também, Sim. pode falar ela também e pode mandar o seu Então, para recado. todos aqui que estão me assistindo, isso vale para vocês dois também. Então, para vocês aí que ficaram até agora assistindo, né, no Conexão Autêntica, eu vou dar para vocês um bônus, né, uma oferta especial, um desconto especial para vocês fazerem os procedimentos estéticos comigo. Então, eu atendo em Goiânia e vai ser um prazer recebê-los na minha clínica. Então, me manda uma mensagem no direct do Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo.
Vocês colocam, né, Richard? Sim. Colocar. E pode Então, colocar nos ótimo. comentários também. se Ah, quiser. perfeito. Então, vocês mandem uma mensagem no meu Instagram, no direct, que eu vou falar com vocês e dar um desconto especial pra vocês. E vai ser um prazer cuidá-los e deixá-los mais bonitos ainda. Ai, Com maravilhoso. certeza. Só a última coisa. Se você tivesse um outdoor no mundo, que você pudesse deixar uma mensagem, o que estaria escrito nesse outdoor? Autoconfiança e autoestima. Não deixe você pra depois. E Olha. sim pro agora. Que show. Já pode, Ai. pode fazer esse outdoor e colocar lá em Goiânia. E saiu agora, assim, de coração mesmo. Olha só. Vai, a doutora gente- Gabriela. A gente esquece de se cuidar, acha que tem várias outras coisas mais importantes, né? Às vezes gastos mais importantes, mas nós somos o nosso maior Patrimônio. patrimônio, prêmio e conquista, né? Então, acho que a gente tem que fazer por nós mesmos, senão ninguém faz. É Exatamente. isso aí, minha querida. Gratidão. Gratidão, foi um Prazer. prazer enorme. Qual estar câmera aqui que eu tô com aqui, vocês Julia? também. Muito obrigada Meus pelo queridos convite. amigos e amigas, eu não tenho o que falar, né? A quantidade de informação que foi passada aqui, eu tenho certeza que você conhece pessoas que merecem, né, assistir esse episódio do podcast para poder realmente se olhar mais, para aumentar a sua autoestima, aumentar a sua qualidade de vida, né? Então, compartilhem, né? Dúvidas, coloquem aqui nos comentários, né? Que tiver, a gente vai passar para a doutora Gabriela. E gratidão, né? Sim, Anitta, muita recado. gratidão. Ai, vamos pôr uma senha para esse bônus? Sim, A palavra linda? Linda. É isso. Então, escreve linda no você escreve comentário. linda nos comentários. Autoestima, porque vale pra homem Perfeito, também. isso. É. Os homens são Autoestima bem-vindos. nos comentários, lá no direct da Gabi, já sabe que são a nossa audiência buscando aí melhorar a saúde, Isso. a estética, a autoestima. E eu adorei, Gabi, foi um prazer, foi um muito prazer enorme. E conhecimento. curtam, muito curtam, conhecimento. curtam, curtam Curtam, muito. assistam. Muitos Sim, likes. Muitos likes. Muitos compartilha, né? Compartilhe, comenta. É isso aí, minha mesmo. querida. Muito Gratidão. obrigada. Gratidão mesmo. Vamos fazer a nossa conexão aqui, autêntica. É. E é isso, pessoal. Gratidão mais uma vez, mais um episódio fantástico, maravilhoso e tamo junto. Adorei. Sim. Bora. Tchau.